Ei, eu tive essa semana um pensamento enquanto eu tava lendo um livro. Provavelmente vocês já tiveram esse pensamento. Inclusive eu gostaria de perguntar pra vocês. Vocês já tiveram um pensamento? Que pensamento é esse pensamento simples de que uma vez você estava lendo um livro e tinha de repente um personagem ou algo aconteceu e você ficou, cara, e se o personagem daquele outro livro estivesse aqui agora, nesse momento? Ou então, cara, isso combina muito com um fato que aconteceu em outro livro, ia ser perfeito, ou ia ser conflitante pra caramba, assim, cara. Você já teve esse pensamento? Você teve esse pensamento? Então, é sobre isso que eu vim falar. Sobre crossovers literários. O primeiro crossover que eu gostaria de ler é entre Six of Crows e A Melodia Feroz, de Leigh Bardugo e Victoria Schwab. Por que eu queria ver um crossover entre essas duas obras? Bom, eu adoraria, na verdade, que ambos os grupos de personagens daqui morassem na mesma cidade e que o contexto violento da cidade de Veracidade, da Melodia Feroz, fosse o contexto violento de Six of Crows. Aqui nós vamos ter monstros criados por conta de atos humanos que são muito péssimos, assim, criminosos, grotescos talvez. E aqui nós temos foras da lei, né, tipo, tentando sobreviver aí. Mas o que eu acho legal é que as duas me trazem essa atmosfera de cidade violenta, de cidade, assim, com becos, de cidade perigosa. E eu adoraria ver a personagem Kate daqui conhecendo o Cass, por exemplo, e encontrando uma forma de diminuir essa violência na cidade, ou então de dominá-la, sabe? Para as pessoas não se sentirem tão inseguras e ao mesmo tempo eles conseguirem aí, né, se dar bem em cima disso. Porque isso é muito Cass Becker, que é um dos meus personagens favoritos desses livros de fantasia. Eu adoro esse tipo de fantasia que tem um lado mais obscuro, que tem personagens que são politicamente incorretos e que tem aí certos perigos, né, na cidade, no local também. Eu acho que ia dar muito certo. O segundo crossover que eu gostaria muito de ler foi, inclusive, o que eu pensei, assim, de primeira pra criar essa lista, né, que é entre O Conto da Aya e Admirável Mundo Novo. Diga aí que babado que daria! Na minha cabeça é como assim, se fosse uma história, por exemplo, existem duas nações, certo? A nação, assim, em que se passa o sistema extremamente opressor do Conto da Aya, né, em que mulheres têm dificuldades para engravidar devido à radiação da guerra que teve. E aqui o sistema de Admirável Mundo Novo, que apresenta quase uma fabricação de fetos, né? Então, assim, em abundância, se eles quiserem. E aí existem esses dois opostos dessa situação específica. Imagina se fossem rivais, sabe? Se estivessem em conflito, se houvesse pessoas disfarçadas, né, nos dois governos pra tentar sabotar tudo isso, ou então transformar, ou então dominar, não sei, mas eu sei que, tipo, poderia ser uma coisa muito louca, sabe? Assim, essas duas distopias são incríveis, trazem coisas pesadíssimas, contextos muito, muito complicados. Queria, assim, nossa, muito esse crossover, sabe? O terceiro crossover que eu pensei foi por causa das protagonistas desses livros. Filha das Trevas, de Kristen White, e A Maldição do Vencedor, de Mary Rudkowski. Aqui nós temos uma protagonista que tem muita garra e ela quer, assim, exercer funções que são dadas mais a homens. Só que ela tá nem aí pra isso, sabe? Ela é super, super empoderada também. E temos a Kestrel, de A Maldição do Vencedor, que também é. E ela é muito estrategista. Então, assim, mas ela não quer ter o destino dela delimitado. Então, assim, essas duas têm muito isso, sabe, em comum, de estratégias de guerra, política e de governo, sabe? E elas são colocadas pra baixo por serem mulheres, mas na verdade elas são muito poderosas. Imagina as duas atuando juntas pra conseguir construir um império, sabe? Cara, chega a ser emocionante pensar nisso. São personagens inspiradoras e eu consigo muito visualizar as duas, sei lá, numa sala, assim, de estratégia e a lá da super líder querendo a proposta da Kestrel e as duas debatendo, discutindo e depois elas... não, tá, tudo bem, é isso aí mesmo, e entrando em acordo, e, ai, meu Deus, e criando uma amizade, aquela amizade, assim, que é cheia de provocações, sabe? Cara, nossa, seria lindo. Se você não leu, você tem que ler, principalmente esse aqui você tem que ler. O quarto crossover literário que eu adoraria ler, ele também vem inspirado em tretas, e eu tô falando de Jurassic Park com As Fontes do Paraíso, né, de Michael Crichton e Arthur Clarke. Gente, o que acontece? O que eu gostaria de ver pegando fogo nisso aqui? Porque aqui nós temos, né, em Jurassic Park, um personagem chamado Ian Malcolm. Ele é quem se opõe à ideia do Jurassic Park.
porque ele logo visualiza caos. Ele, inclusive, através da teoria do caos, ele argumenta que o Jurassic Park é uma péssima ideia, vai dar errado. Ele fala, inclusive, que é muito complicado você trazer criaturas de um passado tão distante para um mundo que é completamente diferente. Aqui nós temos um ambicioso engenheiro chamado Morgan, e Morgan, ele tem um projeto de ligar a Terra a um espaço, assim, a Marte, se não me engano. Acaba sendo uma opção. E ele quer construir uma torre que leve diretamente a gente daqui lá pra cima. E ele precisa encontrar uma montanha muito boa, muito pertinente, e ele encontra essa montanha. Só que nessa montanha tem um monastério budista que ele vai ter que, né, destruir lá para poder colocar a sua torre. E aí entra a discussão do que? Até onde você pode ir para avançar tecnologicamente, assim. Você interfere na história do mundo, destruindo seus patrimônios para poder fazer isso assim tranquilamente. E aí eu queria muito ver a conversa entre o Ian Malcolm e o Morgan sobre a construção dessa torre, sabe? Ian Malcolm, ele é um matemático, mas ele respeita aqui, assim, a história do mundo. E agora o Morgan, ele assim, ele é meio que, tá, até respeita, assim, mas ele tipo, se tiver que destruir um patrimônio histórico de 500 anos e tal, ele não vai ter problema se for em prol do avanço científico-tecnológico. Eu acredito que poderia rolar aí um diálogo muito intenso, sabe? De repente não, de repente eles até concordam, mas eu adoraria ver a trajetória, sabe? O quinto crossover que veio na minha mente foi entre um livro que eu amo muito, que é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, de Benjamin Nellius Sainz, e Com Amor Simon, de Becky Albertalli. O que eu gostaria de ver nesse crossover é, por exemplo, diálogos também. Eu gosto muito de diálogos, né, como vocês podem ver. E esse livro aqui, Aristóteles e Dante, ele tem muito isso, muitos diálogos. E aqui nós vamos ver as personalidades opostas, né, as preferências também opostas entre Aristóteles e Dante, e eles construindo uma amizade. Mas sim, aqui ocorre um romance LGBT. E aqui também, né, Simon tem aí seu parceiro, enfim. E eu adoraria ver, por exemplo, uma história que envolvesse uma saída desses quatro. De Simon, seu parceiro, que eu não vou falar, porque se você ainda não leu ou não viu o filme, seria spoiler. E Aristóteles e Dante. E também eu adoraria ouvi-los trocando essa experiência, conversando sobre essa realidade deles depois de encontrarem seu espaço para ser quem eles realmente são. Seria muito legal, sabe, vê-los construindo uma amizade, talvez. Não sei se seria legal, mas eu acho que seria. E é basicamente isso, assim, é porque eu acho o Simon é um amorzinho, o Dante é um amorzinho, o Ari é um amorzinho, então, tipo, sabe, imagina que fofo, que amorzinho que seria aí essa galera fofa junta. O sexto crossover, ele envolve uma personagem de Perdão Mortal e uma personagem de Nevernight. De Perdão Mortal, eu estou falando da Isma, que é a nossa assassina do clã das freiras assassinas. E em Nevernight estou falando da Mia, que é a nossa assassina, né, de Nevernight. Da Igreja Vermelha, se não me engano, é o nome da Igreja Vermelha. Nossa, né, assassina e igreja aí bastante conectado, né? Enquanto Isma é filha do Senhor da Morte, Mia é filha do Senhor das Sombras, ou algo assim, ela é gerada pelas sombras. Uma viagem assim. Imagina só se numa história juntando as duas, cada uma tivesse seu protegido e cada uma tivesse que matar o protegido da outra, assassinar o protegido da outra, sabe? Ou então imagina se as duas estivessem contratadas pra assassinar uma outra, não sei, algo assim. Cara, poderia ser assim uma batalha muito, sabe? Nem sei o que dizer. Eu fico super empolgada com essas coisas. Eu acho que poderia ser uma aventura muito legal, poderia ser talvez algo mais obscuro também, uma coisa mais underground, mas eu sei que poderia ser bem emocionante. E por fim, cara, esse aí eu acho que é o que mais me deixaria com a cabeça mal da cabeça. Seria um crossover entre De Volta para Casa, de Shannon Maguire, e Harry Potter e a Pedra Filosofal, da J.K. Rowling. Eu visualizo isso aqui mais ou menos assim. Nós sabemos que o Harry tem aí sua aventura no mundo da magia. E aqui em De Volta para Casa, as crianças na infância tiveram aí um portal. Elas descobriram um portal que levava elas, que levou no caso, cada uma, né, na sua vida, a um mundo mágico, um mundo paralelo ao nosso. E elas desapareceram por 3 anos nesse mundo, viveram suas aventuras, encontraram um lugar para chamar de casa, só que elas voltaram depois. Alguma coisa aconteceu e elas
voltaram. Elas querem retornar a esse mundo mágico, só que elas não encontram mais esse portal. Imagina se isso acontecesse com o Harry, por exemplo. Assim, depois que ele vivenciou a Pedra Filosofal, descobriu que Voldemort voltou e tudo, e que ele aí é o menino que sobreviveu, e que tem pessoas que valorizam ele, que ele pode ser quem ele realmente é. Imagina se ele voltasse pro mundo dos trouxas e nunca mais encontrasse um portal pra Hogwarts. E tudo que tivesse, assim, no mundo da magia, tivesse sumido enquanto referência no mundo normal dele, no mundo dos trouxas. Entendeu? Imagina se a gente tivesse que acompanhar o Harry em busca desse portal novo, ou então de, sabe, qualquer coisa que levasse ele de volta ao mundo da magia. Seria mais ou menos assim o crossover que eu tinha pensado. Joguei. Acabou, gente. É isso aí. Então, esses foram os 7 crossovers literários que eu pensei pra construir esse vídeo. Se você gostou, me deixa sabendo, porque é bem provável que eu venha ter outros crossovers, né, ao longo, assim, do tempo. E eu posso fazer outro vídeo desses, porque, né, espaços e mundos e livros não faltam, né? E eu achei muito gostoso fazer isso, porque foi um super exercício na minha imaginação, sabe? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, me segue no Instagram, Eu vou deixar ele aqui embaixo, certo? Se você aí também tem crossovers literários que de repente assim vieram na sua cabeça ao assistir esse vídeo, ou já tinha, pode deixar aqui embaixo que eu quero saber, certo? Até o próximo vídeo e até lá eu desejo a todos ótimas leituras!